Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é 1º de julho e a nossa aula de hoje é a nossa aula de ciências. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de todos os conteúdos que já foram estudados. É a nossa última aula sobre este conteúdo, certo? Então, é a revisão geral de tudo que já foi estudado sobre os vírus, as bactérias, os protozoários e os fungos. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, já peço para vocês pegarem o livro de vocês e colocarem na página 20, para acompanhar a revisão com o livro. Assim como também eu irei corrigir a atividade que eu passei para vocês na aula passada. Então, já pausa o vídeo, pega o livrinho de ciências, coloca na página 20 e também já deixa o caderninho aí perto para fazer a correção da atividade. Bom, pessoal, vamos revisar o que nós já estudamos sobre os vírus. Como eu falei para vocês, os vírus, eles são seres que são considerados acelulares, ou seja, são aqueles seres que não têm células. Os vírus, eles são seres simples que não possuem células. Como eu já disse para vocês, o nome vírus significa veneno, é algo que é venenoso. Então, os vírus, eles são seres venenosos, não é isso? Eles são seres microscópicos. Como assim, professora? Os vírus são seres que só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. Eles não conseguem ser vistos a olho nu. Por isso, muitas vezes a gente vê no jornal que nós estamos vivendo uma pandemia, que estamos lutando contra um inimigo invisível. Sabe por que eles falam isso? Porque o coronavírus, ele é causado por um vírus, e os vírus, eles são seres microscópicos, ou seja, são seres que só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. A gente não consegue ver aonde está o vírus. Então, se a gente não consegue ver onde ele está, fica difícil da gente poder combater esse vírus. Por isso que muitos falam que o coronavírus é um inimigo invisível. Os vírus, eles podem causar muitas doenças, tanto nas plantas como nos animais, né? Podem causar a gripe, pode causar o sarampo, pode causar a dengue, pode causar o coronavírus. Então, os vírus, eles podem causar inúmeras doenças. Como eu falei para vocês, os vírus, eles só conseguem sobreviver dentro do corpo de outros seres vivos. Eles só conseguem viver e se reproduzir dentro do corpo de um outro ser vivo, certo? Falei para vocês também que as doenças contra os vírus, elas podem ser prevenidas por meio das vacinas. As vacinas, elas existem para prevenir as doenças causadas pelos vírus. Então, a maneira de se prevenir contra as doenças causadas pelo vírus são as vacinas, né? Vacinar-se, estar com a vacinação em dias, ter uma higiene, né? Eu sempre repito para vocês que a gente precisa ter higiene sempre. Lavar as mãos depois de ir ao banheiro, lavar as mãos antes das refeições, lavar as mãos depois de ir na rua, depois de pegar algum objeto sujo, estar usando o álcool em gel é importantíssimo, certo? E também o uso da máscara, principalmente nessa nova situação que nós estamos vivendo. E além de se vacinar, de ter uma higiene para prevenir as doenças contra os vírus, também é importante a gente beber muita água e evitar o contato com as pessoas doentes, porque as doenças causadas pelos vírus, elas são doenças contagiosas, ou seja, elas são doenças que passam de um ser para outro. A gripe, ela é uma doença contagiosa. Ela passa de quem está doente para quem não está doente. O coronavírus, do mesmo jeito. O sarampo, do mesmo jeito. Então, é importante que a gente evite o contato com as pessoas doentes,
tá? Então, vamos, revisão geral sobre os vírus. Os vírus, o nome vírus significa veneno. Os vírus não possuem células, eles só conseguem viver dentro de outros seres vivos. Eles causam inúmeras doenças, como a gripe, o sarampo e o coronavírus. Mas nós sabemos também que os vírus, eles podem causar alguns benefícios. Tem vírus que podem ser usados em pesquisas científicas, né? Tem vírus que podem ser utilizados para combater bactérias, para prevenir infecções no nosso corpo, não é? Então, existem vírus que são utilizados também em estudos científicos, são aqueles chamados vírus bonzinhos. Nessa imagem aí, pessoal, que é a imagem que tem no livro de vocês, essa imagem, essa bola azul maior, ela é a célula. E essa bolazinha vermelha é um vírus. Então, ele está querendo mostrar como o vírus ataca a célula. O vírus, ele se multiplica, ele aumenta muito rapidamente e aí ele já ataca aquela célula, causando aquelas doenças, tá? E as bactérias? O que foi que nós estudamos sobre as bactérias? Nós estudamos que as bactérias, elas também são seres vivos microscópios, ou seja, são seres vivos que só conseguem ser vistos com o auxílio do microscópio, e vimos que eles são unicelulares, ou seja, eles só têm uma célula. Então, a diferença das bactérias para os vírus é que as bactérias têm uma célula e os vírus não possuem nenhuma célula. Nós também vimos que, como ela é invisível, as bactérias só podem ser vistas com o auxílio do microscópio, é muito difícil a gente saber aonde ela está, aonde ela se encontra, porque as bactérias, elas podem estar no ar, as bactérias podem estar na água, podem estar no solo, pode estar no corpo dos outros seres vivos, então é muito difícil de saber aonde ela está, porque ela é invisível, não é? E as bactérias também podem causar doenças, né? Pode causar o tétano, pode causar a cólera, pode causar o chulé, a cárie do dente também pode ser causada pela bactéria. E professora, se é invisível, se eu não consigo ver, como é que eu posso evitar ter alguma doença causada por vírus ou por bactérias? Primeiro ponto, que é super importante, tomar as vacinas. Segundo ponto, muito importante, ter higiene. Lavar sempre as mãos, escovar os dentes após as refeições, tomar banho, mas aquele banho mesmo, não é só aquele banho entrou no chuveiro, passou o sabonete rapidamente, não. Aquele banho mesmo, bem, limpando bem direitinho o corpo, lavar as frutas e os legumes antes de comê-las, cozinhar muito bem os alimentos, beber água filtrada. Esses são tipos de higienes, de métodos que a gente deve tomar para evitar pegar as doenças causadas por vírus, por bactérias, por protozoários, que é o que nós estamos estudando, tá certo? Existem também, pessoal, algumas bactérias que podem viver dentro do intestino do ser humano, né? Às vezes a gente come algum alimento que está contaminado, aquele alimento contaminado, ele tem alguns tipos de bactérias que vai fazer mal à saúde, que vai causar vômitos, que vai causar diarreia, né? Que vai causar dor de barriga. E os fungos? Os fungos, pessoal, eles são seres vivos que eles podem ser formados de uma única célula. São os seres vivos que podem ter uma só célula, que são as leveduras. As leveduras são os fungos que têm uma célula só. E também podemos ser os seres vivos que têm mais de uma célula, que são pluricelulares, que são os cogumelos e os bolores. Então, existem dois tipos de fungos. Existem as leveduras, que é até essa primeira imagem aí, que ele é meio oval, parece com um ovo, e as leveduras, eles são unicelulares, só tem uma célula. E nós temos os cogumelos e os bolores, que é essa segunda imagenzinha aqui, que eles já são pluricelulares, ou seja, eles já têm várias
células. Às vezes, os fungos eles podem ser confundidos com as plantas. Vocês lembram que eu falei para vocês que os fungos, assim como as plantas, eles não conseguem se locomover. Eles não conseguem sair de um lugar para outro, não conseguem caminhar. A diferença dos fungos para as plantas é que as plantas elas produzem o seu próprio alimento. Já os fungos não. Os fungos eles retiram o seu alimento da natureza. Os fungos eles se alimentam de restos de seres vivos, restos de folhas que estão caídas, de animais mortos, né? E eles também são importantes na decomposição da matéria orgânica, na decomposição daquela matéria morta. Tá? Aquela matéria morta, aquele animal morto, ele entra em decomposição. Né? Os fungos, eles comem, se alimentam daquele animal morto. Tá? Os fungos, eles ajudam a absorver a água e os nutrientes do solo, então eles ajudam as plantas, mas os fungos também podem causar algumas doenças, né? Existem algumas doenças que podem ser causadas por fungos. Ok, pessoal? Lembram também que eu falei para vocês outra coisa importantíssima sobre os fungos? É que os fungos, eles podem se alimentar de pães, de queijos, não foi que eu falei para vocês, de frutas. E quando os fungos se alimentam de pães, de frutas, de fungos, ocorre, né, o que a gente chama popularmente de mofo, né? Fica aquele alimento mofado, mas na verdade aquele alimento ele está cheio de bolor, são os bolores, né? Como tem essa imagem, como mostra nessa imagem no livrinho de vocês. Nós temos aí um pão cheio de bolor, ou seja, um pão que está cheio de mofo. Então, muitas vezes isso acontece porque aquele pão ele está num ambiente inadequado, ou aquele alimento está num ambiente inadequado. Então, o que acontece? Se desenvolve uma superfície meio verde, né? Uma partezinha meio verde, que é onde está o bolor. Que esse bolor, ele se origina por conta dos próprios fungos que existem dentro do fermento que é usado para fazer o pão. Só que esse fungo que tem é um fungo bom, né? Mas ele acaba passando por ele estar mal armazenado, acaba que ele se transforma nesse bolor que deixa o pão mofado. E como eu falei para vocês, não é bom se alimentar de alimentos mofados. Comer o pão, comer o queijo ou comer aquela fruta que está cheia de mofo, porque pode ter algumas substâncias tóxicas que podem causar doenças. Nós estudamos também sobre os protozoários. Os protozoários, eles também são microscópios, né? São seres que só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. Os protozoários, eles só têm uma única célula. E eles podem viver no mar, na água doce, no sólido úmido, não é? E existem 3 tipos de protozoários. Olha só a imagem. Esse primeiro protozoário é o protozoário que a gente chama de paramécio. O paramécio é o protozoário que vive na água doce e é aquele que possui cílios, que só conseguem se locomover porque ele tem cílios, né? Ele tem pelinhos do lado que ajuda ele a se locomover. Esse da primeira imagem. O da segunda imagem é o protozoário que a gente chama de tripanossomo. Ele possui um flagelo, que é como se fosse uma cordazinha, um rabozinho, que é o que ajuda ele a se locomover. E por último, nós temos o protozoário que é chamado de ameba, que também é um protozoário de água doce e que se locomove projetando o corpo dele, as partes da célula dele. É assim que ele se locomove. Então, existem 3 tipos de protozoários. O paramécio, que é o que tem cílios, o tripanossomo, que é o que tem o flagelo, que a gente pode chamar de corda ou de rabo, e temos a ameba, tá? São os 3 tipos de protozoários existentes. E os protozoários, eles também podem causar muitas doenças. Uma dessas doenças é a amebíase,
né? A amebíase, ela pode ser adquirida, a gente pode contrair a amebíase se a gente tomar alguma água, algum alimento contaminado. Que se ele tiver contaminado com protozoário, a gente pode pegar aquele protozoário e causar essa doença. Até aí nós temos a imagem, né? A imagem nós temos a célula, certo? Essa imagenzinha aqui do lado, ó. Nós temos a célula, dentro da célula tem esse protozoário. Essa célula está no carrapato, o carrapato vermelho do cão. O carrapato, ele tem esse protozoário, certo? E se o carrapato, ele picar o animal, picar o cachorro ele já vai pegar essa doença, né? O protozoário pode causar uma doença grave chamada também de babebiose em cães, e ela é transmitida pelo carrapato e afeta células de sangue. Então, os protozoários podem causar tanto doenças nos seres vivos como doenças nos animais. Pessoal, agora nós vamos corrigir aquela atividadezinha que ficou na aula passada, que é a atividadezinha do livro, que inicia lá na página 22. Então, coloca o livro na página 22, pega o caderno onde vocês copiaram e responderam essas questões e vamos iniciar a correção. Página 22, tá? Vamos iniciar na página 22. As que vocês acertarem, vocês colocam certinho, as que vocês errarem, vocês façam a correção. Ok? Vamos lá. Na página 22, iniciava pela segunda questão, que dizia: leia o texto e responda às questões. Na pele habitam milhões de bactérias. A pele humana abriga uma imensa diversidade de bactérias e cada região do corpo apresenta diferentes espécies delas. Diferentemente do que muitos pensam, as bactérias que vivem em nossa pele são, em sua maioria, inofensivas. Muitas delas, inclusive, são essenciais para a saúde da pele. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que as bactérias, elas podem trazer doenças, podem trazer coisas ruins, mas também existem aquelas bactérias que podem trazer benefícios, né? Que pode trazer coisas boas para o ser humano. Aí o Cipontinho perguntava: se muitas bactérias são inofensivas para o ser humano, por que é recomendável lavar as mãos? Por que é recomendado que a gente lave as mãos se existem, professora, bactérias que são boas? Porque existem as bactérias que causam doenças e a pele também pode conter outras sujeiras ou outros micro-organismos. Então, é importante a gente lavar as mãos, por quê? Porque existem as bactérias que causam doenças, que causam coisas ruins, que causam malefícios. E também a gente deve lavar as mãos para evitar doenças causadas por vírus e por protozoários. Ok? Quem acertou, coloca certinho. Quem errou, apaga e corrige. A terceira questão diz: bactérias e vírus são micro-organismos. Como é possível diferenciá-los? Como é que a gente diferencia as bactérias dos vírus? Já falei isso para vocês várias vezes. Os vírus, eles não são formados por células. Os vírus não têm células. Já as bactérias têm células. Os vírus, eles precisam estar dentro de uma célula para se reproduzir. Então, a principal diferença é: os vírus não têm célula e as bactérias têm uma célula. Ok, pessoal? Quem acertou, coloca certinho. Quem errou, faça a correção. Agora, pessoal, nós vamos fazer a correção lá da página 24. Já vira aí para a página 24 para a gente fazer a correção. Leia o texto e responda às questões. Bactérias que podem fazer chover. Além de vapor e gotículas de água, as nuvens também contêm bactérias vivas e alguns tipos podem facilitar a transformação da água em gelo. Uma vez que gotas se congelam em torno desses micro-organismos, eles ficam mais pesados e caem da nuvem.
Esse gelo pode derreter e se tornar pingos de chuvas ou formar flocos de neve. Isso significa que essas pequenas formas de vida podem contribuir para a formação da chuva. Olha só, as bactérias elas também podem ajudar na chuva a fazer chover, certo? Olha só como existem dois tipos de bactérias, as bactérias boas e as bactérias ruins. Olha só, temos até a imagem. Essa imagenzinha que tem é o tipo de bactéria que ajuda a formação de flocos de neve, que ajuda na formação dos flocos de neve. Aí a letra A pergunta: o que acontece com o gelo que está em volta do micro-organismo após ele cair da nuvem? O que acontece com o gelo? O gelo derrete e forma os pingos de chuva, ou ele cai em flocos de neve. Então, o gelo que está perto dos fungos derrete e aí aquele gelo forma os pingos da chuva, ou ele cai em flocos de neve. Quem acertou, coloca o certinho. Quem errou, corrige. Em sua opinião, essa bactéria, ela é maléfica ou ela é benéfica aos seres humanos? Vocês acham que essa bactéria que causa a chuva, que faz chover, ela traz coisas boas ou ela traz coisas ruins? Essa é uma resposta pessoal. É o que você, aluno, acha. Mas eu acho que essa bactéria não traz benefícios diretos para a saúde humana, mas a quantidade de chuva que cai em uma região afeta o ambiente inteiro, incluindo o ser humano. Então, ela não traz benefícios diretos para a nossa saúde, ela não traz benefícios diretos para a saúde do homem. E também a quantidade de chuva, se chover muito, pode afetar aquele ambiente, pode se tornar alagado, causar desastres. Se chover pouco, pode causar seca, né? A falta de água. Então, a chuva que cai na região, ela pode afetar a vida do ser humano. Então, ela não vai trazer tantos benefícios assim. Mas essa resposta é uma resposta pessoal, tá bom? Quinta questão. Cite 2 casos em que as bactérias são benéficas aos seres humanos. Era para vocês citarem 2 casos em que as bactérias trazem coisas boas para o ser humano. Vocês podem dizer, essa também é uma resposta pessoal, é de acordo com o que vocês estudaram até hoje, mas eu vou citar aqui alguns exemplos. As bactérias, elas podem estar no intestino, ajudando a fazer a digestão, é um benefício que as bactérias podem ter, e as bactérias também podem ser usadas em pesquisas, também podem ser usadas em estudos científicos, e também há bactérias que podem ser usadas na produção de alimentos. Esses foram alguns exemplos de coisas boas que as bactérias podem trazer. Nós vamos corrigir agora, pessoal, a página 25. Que era para observar a imagem e responder as questões a seguir. Aí nós temos os números aproximados de tipos de micro-organismos na pele humana. Aí nós temos esses pontinhos azuis, é os que proliferam em ambiente oleoso, os vermelhos é os que proliferam em ambientes secos e os verdinhos é os que proliferam em ambientes úmidos. Professora, o que é proliferam, é os que vivem, é os que se multiplicam em ambientes oleosos, os que vivem em ambiente seco e os que vivem em ambientes úmidos. Aí nós temos aqui os lugares onde cada um vai estar, atrás da orelha, na nuca, nas costas, no cóccix, nas nádegas, atrás do joelho, no pé, no espaço entre os dedos, na dobra da virilha, no umbigo, no espaço intestinal, na palma da mão, no antebraço, dobra do braço, axilas, peitos, narinas, dobra do nariz, canal auditivo externo e entre as sobrancelhas. Olha só, em todos os lugares que os micro-organismos podem estar na pele humana, Aí a letra A diz: escreva com suas palavras o que significa proliferar. Se não souber, consulte um dicionário impresso ou digital. Proliferar, como eu falei, significa crescer, se reproduzir, se espalhar. Então, sempre que vocês ouvirem essa palavra proliferar, significa viver, crescer, se reproduzir, se espalhar naquele lugar, tá?
Letra B. Como os micro-organismos que vivem na pele humana estão classificados na imagem? Eles estão classificados em 3 tipos, pessoal. Os que vivem em ambientes, os que vivem e se reproduzem em ambientes oleosos, os que vivem e que se reproduzem em ambientes secos e os que vivem e que se reproduzem em ambientes úmidos. Então, eles podem estar em lugares oleoso, em um lugar seco e em um lugar úmido. Letra C. Em qual local há mais tipos de micro-organismos e em qual tipo de ambiente ele está enquadrado? No umbigo. Vamos olhar lá, pessoal. Onde se encontra o umbigo? Deixa eu só procurar aqui direitinho. O umbigo. Pronto. Aqui, pessoal. No umbigo, eles se encontram em 40%, né? Há 40 tipos de micro-organismos só no umbigo, olha só. Porque não vai dar para dar o zoom direitinho, mas vocês observam aí no livro de vocês, que no umbigo há 40 tipos de micro-organismos. Então, o lugar onde há mais tipos de micro-organismos é no umbigo, porque existem 40 tipos de micro-organismos no umbigo, tá, pessoal? Por isso que é importante a gente estar fazendo a higiene de todas as partes do nosso corpo. Agora, pessoal, vamos pular lá para a página 32 para a gente fazer a correção das 2 páginas que faltam, a 32 e a 33. A segunda questão da página 32 dizia: observe as imagens abaixo e responda. Aí nós temos a imagem A, a imagem B e a imagem C. Aí a letra A pergunta: qual dos protozoários acima se locomove pelos batimentos dos cílios? Qual é desses protozoários que tem cílios? É o protozoário A, que é o paramécio. O paramécio é o protozoário que possui cílios. Então, os que se locomove com os cílios é o protozoário A, certo? Que é o paramécio. Letra B. Como se locomove o protozoário da imagem B? O protozoário da imagem B, pessoal, é uma ameba. A ameba, ela se locomove projetando as partes da célula. Ela se locomove se arrastando, projetando as partes do seu corpo para se locomover, certo? Letra C. Quantas células tem cada protozoário das imagens? Vocês sabem que todos os protozoários possuem uma célula só. Então, todos os protozoários têm apenas uma célula. Então, o protozoário A, o B e o C só têm uma célula. Quem não respondeu, coloca a respostazinha. Quem acertou, coloca o certo. Quem errou, corrige. Terceira questão da página 33. Leia o texto e depois responda as questões. A giardia é um protozoário que pode viver no intestino humano e causar uma doença chamada giardíase. A transmissão ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados, e os sintomas principais são diarreia e dor abdominal. Então, pessoal, a giardia ela é uma doença causada por um protozoário e a pessoa pode pegar essa doença, a giardíase, se consumir água ou alimentos contaminados. Por isso que é importante o quê? A gente consumir água filtrada ou fervida e também a gente cozinhar muito bem os alimentos, a gente lavar muito bem os alimentos antes de levar ao fogo, antes de preparar a comida. Letra A. A giardia é um organismo formado por uma ou por muitas células? A giardia ela é formada só por uma célula. Por quê? Porque a giardia é um protozoário e os protozoários eles só possuem uma célula, certo? Letra B. Como você acha que é possível prevenir a giardia? Como é que a gente pode evitar pegar a giardíase? Com medidas de higiene, tratamento de água, de esgoto, lavando muito bem os alimentos, consumindo água filtrada, água fervida. São alguns hábitos que a gente pode ter para evitar pegar esta doença. Ok, pessoal? Quem acertou, coloca o certinho. Quem errou, coloca a resposta correta. Essa aqui, pessoal, é a atividade de hoje. A atividade de hoje é a atividade na folha, que eu já enviei aí no grupo
certa atividade, vocês vão copiar a atividade, copiar e responder no caderno, ok? Essa é a nossa atividadezinha de hoje, ela é na folha, vocês copiam e respondem no caderno. Não precisa copiar esse caça-palavras aqui, tá, pessoal? Bem dessa maneira, não precisa, tá bom? Vocês podem procurar o caça-palavras aqui da imagem e escrever as palavras que vocês encontraram no caderno, ok? Pois, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e até sexta-feira. Tchau, tchau!